Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. A gente está aqui para mais um dia de mini curso gratuito, aqui realizado pela Gênesis IT em parceria com a Academia PX e com a Scientific Cloud, aqui com a Ana e com o Luciano. Último dia, fechando esse evento tão legal, tão bacana, que a gente está tendo um ótimo feedback de vocês. E eu espero que seja mais um dia produtivo para o conhecimento de vocês aí, de maneira técnica e prática, né? Então, é um conteúdo introdutório, mas que a gente entende que faz muita diferença para vocês aí, muitos profissionais da TI, que podem levar o crescimento para os negócios da empresa de vocês com a ajuda do Big Data. Então, fiquem até o final. Tenho certeza que a Ana e o Luciano vão trazer um conteúdo riquíssimo aqui para vocês hoje. Comentem no chat, façam perguntas, fiquem à vontade para interagir com a gente. E, por favor, no final a gente enviará uma pesquisa para vocês em relação ao evento. Vocês respondem isso em menos de 1 minuto e é muito importante para a gente entender a qualidade desse curso, desse evento que a gente realizou aqui com a parceria da Ana e do Luciano, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade. É contigo, Ana. Legal, muito obrigada, Gessé. Bom dia a todos, bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, Jesse, bom dia, pessoal. Novamente agradecer essa oportunidade, a gente está aqui em parceria com a Gênesis, com o Luciano, da Scientific Cloud, e agradecer realmente a presença de todos vocês que estiveram aqui acompanhando os nossos encontros, e estamos aqui para ajudar vocês a tirar dúvidas. Então, como o Gessé falou, coloquem suas dúvidas no chat, e se após o evento vocês tiverem dúvidas, o time da Gênesis também vai entrar em contato, e vocês tenham total liberdade para nos acionar sempre que tiverem algum ponto para ser esclarecido, ok? Então, nós vamos começar aqui o nosso dia de hoje, o nosso último dia, e eu já queria só fazer uma recapitulação bem rapidinha a respeito do que nós falamos. Primeiro dia, conceitos de Big Data, 3Vs, velocidade, variedade e volume, e sempre acrescentando mais 2Vs, que são os 5Vs do Big Data, onde a gente vai falar sempre de veracidade e valor. Se o dado não tiver valor, ele não vai contribuir para o crescimento do negócio. No segundo dia, a gente falou de data lakes, né, que são repositórios de dados que servem para a gente fazer todo o processo de agrupamento, controle, gestão, compliance ligado à segurança e privacidade de dados dentro de um ambiente de Big Data. E hoje nós vamos falar de Data Science e Machine Learning, que é um tema incrível. O Luciano é mestre no assunto e a ideia aqui é que a gente explore alguns pontos. Mas antes da gente avançar, eu só queria deixar claro uma questão que, quando falamos ontem sobre as diferenças entre DW e ambiente de Data Lake, eu quero só deixar claro que muitas vezes a gente fala, né? Big Data é para grandes dados, para velocidade, só que isso não necessariamente significa que quando a gente implanta um sistema onde você tem um data lake, a ingestão do dado é automática ou instantânea, não é, Luciano? Muitas vezes as pessoas têm essa percepção de que, eu tenho um DW que leva 8 horas para carregar, eu vou passar isso para um data lake, e aí em 2 minutos eu vou ter o dado lá atualizado. Como é que é a sua percepção a respeito disso, Luciano? Só para contextualizar para a vida real para as pessoas. Perfeito, eu diria que muito do que a gente fala dessa ingestão do dado está ligado muito mais ao processo do que à tecnologia. Claro que é uma tecnologia facilitadora das etapas e facilita acessar mais informação, mais fontes, ter mais rapidez no processamento, mas ainda tem a questão do processo, da documentação, da organização disso. Então, não necessariamente é um para um, né, como você fala, Ana. Uhum. Assim, muitas vezes a ideia do Big Data, né, que é para grandes volumes, é para grande velocidade, não necessariamente se reproduz no momento de movimentação de dados, quando você sai das origens, passa por regras de negócio, processo de ingestão, então é importante ser muito claro isso. A gente costuma realizar projetos de diversos portes, diversos níveis, e sempre observando quais são as características desse dado e como é que ele vai ser usado. Então, fica aqui a dica para vocês sempre observarem isso quando vocês forem analisar qual tecnologia, qual processo que vai ser implantado dentro do ambiente de dados de vocês. Então, vamos lá. Vamos agora falar de Data Science e Machine Learning, 2 temas da moda, né? Se a gente puder dizer isso, todo mundo está falando sobre esse assunto.
E só para a gente trazer um pouquinho de contexto, quando a gente fala de data science ou ciência de dados, a gente está falando de diversas tecnologias, não é uma única abordagem, que sempre vai atuar no sentido de capturar o dado, armazenar, tratar, modelar, processar e analisar. Então, se a gente analisar de um modo bem macro, tudo que a gente faz em termos de dados é isso, a gente captura, armazena, trata, processa e aí a gente analisa essa informação para que gere valor para o negócio. A característica do data science é que ele une diversas áreas do conhecimento. Então aqui, Luciano, eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais como é que como é que essas áreas do conhecimento se unem para produzir resultado para o negócio. Perfeito, eu diria que são áreas bem complementares, né? Primeiro a gente fala tecnologia, porque é a sustentação para poder trabalhar com grandes volumes de dados, com informação que eu não conseguia antigamente. Mas, se vocês terem uma ideia, eu sou estatístico, né? Eu fiz minha graduação nos anos 90 e eu lembro que para a gente processar uma base com 10 mil linhas, a gente demorava rodar um modelo, uma regressão com 10 mil linhas. Dependendo do computador, a gente podia demorar umas 4 horas. Hoje isso é instantâneo, né? Em 5, 10 minutos você tem algo até menos, né? 10 mil linhas é menos de 5 minutos. Então, no final, quando a gente fala da ciência de dados, é a combinação de várias áreas de conhecimento justamente focado em interpretar, estudar e extrair resultados dos dados. Pega um contexto, por exemplo, quando eu falo de dados para um estatístico, a gente tem muita formação de o dado vir de uma representação amostral da população, Sim. mesmo que seja um dado volumoso ou coisa do tipo. Quando eu chego, por exemplo, num problema prático de negócio, isso fica um pouco complicado, porque, por exemplo, eu não tenho, às vezes, como estimar o tamanho da minha população. Por exemplo, isso é uma informação básica que geralmente eu tenho para pensar no dado numa visão estatística. E aqui eu vou recorrer a muitos recursos da computação e da matemática que tentam resolver esse problema na prática, já que usando a estatística tradicional eu não conseguiria. Tá. Então eu vou ter um universo de recursos e técnicas para corrigir isso, vamos falar assim. E no final eu acabo tendo que recorrer aos 3 pilares justamente, porque se eu estou pensando muito na teoria e focado na estatística estudando o negócio, eu estou muito trabalhando numa visão amostral representativa e não do que eu estou analisando. Então, eu recorro à computação para isso. Então, no final, são áreas complementares que vão me ajudar a construir essa visão de ciência de dados. E aqui é muito interessante, você trouxe essa questão do fundamento da estatística com relação à amostra de dados. Vale ressaltar que quando a gente tem um resultado em machine learning, utilizando os recursos, algoritmos baseados em estatística, não é um resultado exato, ele é uma probabilidade, né? Assim, a gente lida com uma probabilidade em cima dos dados, por isso a acurácia ela é tão importante. Então, eu queria só que você trouxesse um pouquinho esse conceito da acurácia, para ficar bem claro para as pessoas que tipo de resultado a gente acaba tendo quando usa machine learning, que está baseado todo em estatística, em algoritmos, dentro de um problema de negócio. Acho que o principal quando você fala de estatística é que a estatística aprende a lidar com erro. Então, a grande questão, até sempre falo, o matemático, quando ele vai tentar resolver um problema, ele vai pensar de uma forma exata, ele quer chegar ao valor exato, à resposta exata do problema. O estatístico não, o estatístico trabalha com erros. Então, no final, o tempo todo a gente está medindo quanto a gente está errando, e quanto a gente pode errar e quanto é possível errar ou não. É claro que numa visão teórica da estatística, a gente está muito ligado à questão amostral e representatividade. Quando eu falo de errar, por exemplo, no aspecto prático de ciência de dados, eu também estou pensando, por exemplo, no fator custo, no fator tempo. E a combinação disso que vai me ponderar a tomada de decisão até que tipo de algoritmo eu vou aplicar, em quanto tempo eu tenho que ter isso pronto, ou coisas do tipo. Porque, justamente, quando a gente pensa muito em estatística, sempre que ela tem aquela visão acadêmica. É uma pesquisa que eu estou investigando e tentando testar uma hipótese ou chegar a talvez alguma conclusão. Quando eu penso em ciência de dados, principalmente atrelado ao negócio, claro, eu estou pensando em algo que tem que ser conclusivo num espaço de tempo. Então, eu não tenho 6 meses para investigar um dado. Eu tenho, às vezes, uma semana, eu tenho um mês para chegar a uma conclusão. Então,
no final tem uma ponderação não só da precisão exata de erro, mas eu tenho também a ponderação do fator tempo, que eu tenho que equilibrar isso, porque justamente se a gente está querendo atender o negócio, isso é uma coisa muito importante. Às vezes uma pergunta que um executivo quer a resposta amanhã, se eu demorar 5 dias ou 7 dias, isso já não vai ser suficiente. Então eu Sim. tenho que pensar em métodos e processos que talvez não me deem uma resposta tão precisa, mas que eu consiga entregar no tempo demandado, por exemplo. Beleza, isso é ótimo. É bom que a gente deixe bem claro que quando fala-se de teste de hipóteses, né, quer dizer, você testa hipóteses do negócio, isso é muito importante, porque quando a gente fala de um BI tradicional, é aquela informação que você não questiona, porque você calculou o histórico de vendas, por exemplo, então aquilo não é questionável, mas quando a gente fala de um resultado vindo de uma análise preditiva, existe uma análise de cenários, existem diversos parâmetros, e se de repente o parâmetro escolhido não foi o melhor, o resultado ele pode ser que a hipótese não seja validada da forma que a gente gostaria, ou que o próprio negócio gostaria. Então é importante ter essa mentalidade de que sim, são modelos e eles têm que ser refinados, e cada vez que você melhora o modelo, você melhora o seu resultado. Tem um ponto interessante, Ana, que justamente quando a gente fala muito de modelos de previsão, então, igual, sei lá, um tempo atrás um cliente pediu para a gente criar um modelo de previsão de preço de café Ok, como interessante. commodity. Com Que relação que ao mercado, você fala, qual Exato, seria para o preço tomar de... decisões estratégicas dentro da empresa. O que é o ponto? No final, o que constrói uma previsão boa é o dado, principalmente. Eu diria que isso Uhum, representa 70, 80% da questão. Eu tenho que ter dados bons que expliquem o fenômeno. E, claro, ok. 30% é a técnica. Então, que algoritmo eu uso, a experiência que eu tenho de lidar com esse algoritmo, os refinamentos, as estatísticas de teste, coisas do tipo. Mas o dado é Uhum, muito representativo, porque é aquela coisa, eu sempre volto para o exemplo do crédito. Se eu emprestar dinheiro para alguém, eu sei a renda dele, a idade é uma coisa. Se eu sei a renda, a idade, onde ele mora, o histórico dele, eu tenho um universo de 30 informações, o diferencial vai ser quanto de informação eu tenho dele, claro, com qualidade, e isso vai trazer minha previsão com mais precisão. E o perfeito, ponto é, excelente. quando a gente coloca esse ponto, realmente o cliente, quando demanda uma coisa dessa para a gente, fala, eu quero a precisão de tal, eu quero que você acerte tantos por cento. E, na Uhum, verdade, é o caminho contrário. A gente constrói um modelo baseado nos dados que estão disponíveis, então, se o dado do cliente que ele tem disponível para criar a primeira versão do modelo, ele só consegue explicar 60% do que está acontecendo, é o que a gente vai ter para começar e não tem como extrapolar isso. Então, sim, a questão do domínio técnico dos dados do algoritmo. E, na perfeito. verdade, esse modelo ele é muito mais um termômetro para tomar de decisão, no sentido que, se esse modelo está acertando 60% e passam-se um mês, uma semana, ele começa a acertar 30, 40, aí sim é a hora que o modelo está fazendo a diferença, porque ele está apontando o seguinte, olha, os fatores que a gente usava de referência para fazer a previsão mudaram. E aí Tá. justamente a hora de criar a iniciativa, ó, como investigar e descobrir por que os fatores que eu usava antes não estão sendo eficientes agora. Esse é o momento que, digamos, que o modelo preditivo vai ajudar Muito mais do bom, que excelente. e apontar o número. Sim, perfeito. Isso é muito importante ter essa consciência dentro dos projetos. Conta um pouquinho para a gente, Luciano, como é que nasceu o Machine Learning? Porque a gente ouve muito falar sobre o assunto hoje em dia, mas não é nada novo em termos de conhecimento. Como é que foi É, o surgimento? eu tenho acompanhado essa mudança, eu diria, nos últimos 20 anos, desde que eu entrei no mercado. E é incrível, né? Eu nunca imaginaria que hoje você abre o YouTube e tem alguém explicando o que é uma análise exploratória, o que é uma regressão Uhum. linear. Realmente se Sim, popularizou e eu acho isso fantástico, né? Isso é uma coisa sem que, dúvida. quando eu fazia minha graduação, eu ficava imaginando, nossa, mas como é que eu vou explicar isso para alguém? Será que alguém vai entender isso algum dia? E hoje eu diria que está virando uma linguagem recorrente dos negócios. Uhum, Mas sim, teve esse boom nos últimos 20 anos, principalmente o machine learning nos últimos 10 anos, mas não é um tema, digamos, novo, né? Então pega a referência, ele é mais antigo que muita gente que está aqui na sala, né? Ninguém sem dúvida. nasceu com machine learning. Então, quando eu pego a referência, a primeira referência de machine learning, tem algumas mais antigas, mas eu falo muito do Arthur Samuel, que era um pesquisador da IBM, que ele começou a contextualizar o machine learning dentro do negócio.
e criar o embasamento e as bases para o que a gente discute hoje. Claro que hoje a gente tem um poder computacional muito maior, a gente tem casos de uso muito mais complexos e com tipos de dados totalmente diferentes, mas os princípios que ele falava ali de dado, aprendizado e tomada de decisão já foram construídos ali em 1959, ok? Muito legal isso. E quando a gente fala de machine learning hoje, né, justamente nesse aspecto que você falou do poder computacional, a gente começa a ter resultados impressionantes, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, tem diferenças tremendas. E, claro, isso dentro de contextos de caso de uso, como eu sempre falo. O modelo não existe por si só. Ele tem que justificar essa criação por uma aplicação prática. Então, pegando um caso tradicional, você fala que, na verdade, foi o primeiro caso de sucesso no negócio, foi um credit scoring, que era justamente, no final, por que eu estou usando esse modelo? Eu estou usando esse modelo para escalar o trabalho de humano. Então, se antes de existir um credit score, uma ferramenta de decisão automática, toda a proposta de crédito que teria que ser decidida seria um humano avaliando, ele lendo o documento, os dados do cliente, tomando a decisão. A partir do momento que eu consigo tomar essa decisão em grande escala, a gente consegue ter coisas do tipo. Eu lembro de uma instituição financeira onde 95% da decisão de crédito era automática. Apenas 5% ia para uma mesa de crédito para ter uma avaliação humana do que talvez a máquina não teria tanta exatidão em ajudar a decidir. Ok? E aí eu reforço, eu gosto desse conceito de machine learning que é bem prático. Não vou teorizar e apontar coisa assim, é muito assim. Um humano hoje, para tomar uma decisão, em média, ele utiliza 5 informações. Então, se você vai comprar um carro, você vai ponderar coisas do tipo qual o preço, modelo, se é novo ou não é, se é importado ou não é, coisas assim. O algoritmo de machine learning faz a mesma coisa, só que ele tem um potencial de processamento e escalar isso muito maior. Então, quando eu falo, por exemplo, um modelo de credit scoring que era utilizado, sei lá, nos anos 80, 70, ele utilizava mais ou menos 20 informações do alguém que pediu um crédito para tomar a decisão. Quando eu pego o Tesla hoje, aquele carro autônomo que dirige sozinho, ele processa 134 mil variáveis por segundo para tomar uma decisão. Se o carro continua andando, se ele freia, coisas assim. Então ele tem 4 câmeras, essencialmente, uma na frente, uma atrás, em cada lado do veículo, e ele processa esse volume de informações para tomar a decisão do próximo passo do veículo, por exemplo. E eu vou até o caso, digamos, mais sofisticado, mais moderno que existe, talvez não seja mais a referência que eu tenho, que é o GPT-3, que é uma ferramenta de machine learning construída para reproduzir textos. É como se, baseado em fontes de informação, ele conseguisse, por exemplo, escrever uma reportagem jornalística. Para a construção disso, ele se baseia em mais ou menos 175 bilhões de informações. Então, no final, independente da aplicação, é sempre isso. O machine learning está replicando Incrível. uma forma da tomada de decisão que o humano tomaria, só que em grande escala. Não, impressionante. Quer dizer, quando você vê como é que evoluiu, né, essa linha do tempo, onde você tinha os algoritmos utilizando 20 informações para tomar uma decisão, e hoje você tem ferramentas que estão na ordem de bilhões, processando, tomando decisão e escrevendo texto. É incrível. Então, são coisas que, por um lado, impressionam, no sentido de que o quanto, quando nós humanos realizamos uma operação simples, né, para a maioria de nós, como dirigir, nós estamos fazendo um processamento absurdo de informações e a máquina está tentando reproduzir isso e muitas vezes com sucesso. É muito interessante, é bem impressionante, na verdade, a velocidade como isso está crescendo. E como é que a gente usa isso, né, todo esse conhecimento, esse poder de processamento, as possibilidades que o uso desses algoritmos e ferramentas nos dá para o negócio, para o dia a dia, para crescimento dos resultados empresariais? Perfeito. É que eu gosto dessa referência porque, de certa maneira, até agora a gente falou muito da teoria. A gente falou do pesquisador do IBM que começou com essa ideia, o que é o conceito, mas tá bom. Como na prática isso se prova? Então, sei lá, o primeiro caso de uso, eu falo que é a FICO, a Fair Isaac Corporation, uma empresa que existe até hoje. Lá em 1956, esses dois engenheiros criaram um algoritmo de decisão para oferta de crédito no mercado americano. Inclusive, até hoje, esse é o principal score de crédito que existe no mercado. Praticamente, se você não tem esse score na sociedade americana, é muito difícil você conseguir um financiamento. Quer dizer, é tão Então, já lá em... robusto, desculpa, é tão robusto o algoritmo que ele permanece válido até hoje.
Sim, a ideia é, claro, hoje eles usam mais sofisticação ainda, mas o princípio já funcionava desde 1956. Já tinha isso na prática sendo aplicado e mostrando que realmente a aplicação de algoritmo no negócio trazia resultado, trazia impacto no segmento. Ok? Aí eu pego um outro exemplo, um exemplo mais recente, né, que é o Andrew NG, é uma referência hoje, quando eu falo principalmente de Deep Learning, e aqui é alguém que conseguiu construir a utilização desses algoritmos dentro de players como o Google, ele foi uma referência lá dentro, utilizando essas modelagens se baseadas em voz, imagem, vídeo. Depois ele trabalhou uma época como um cientista de dados, um especialista em machine learning dentro do Baidu. Para quem não conhece, o Baidu é o Google chinês, né? Então hoje, inclusive, o Baidu é uma das referências em reconhecimento de imagem no mundo. Eles publicam papers, criam algoritmos, e ele foi uma das pessoas-chave nesse contexto. E isso também mostra que ainda hoje eu tenho um sucesso, resultado, aplicando essas técnicas científicas dentro do negócio. Incrível. A gente não vai falar de Deep Learning, mas só uma nota aqui para o pessoal. Deep Learning, ele é uma não sei se pode dizer uma evolução, mas é uma outra forma de você usar os algoritmos estatísticos, mas baseado em redes neurais artificiais. Aí já é um pouco mais científico, digamos assim, né, quando ele vai reproduzir o pensamento humano, a forma de tomada de decisão, mas baseado num processamento de infinitas camadas. É algo bem mais profundo. Por isso esse nome Deep Learning, que a gente Na livremente verdade, traduz aqui como... é um caso de uso bem específico, né? Porque quando a gente Tá, fala dos modelos de machine learning tradicional, ele utiliza as informações daquelas que a gente discutiu nos primeiros 2 dias de conversa. Ele vai pegar uma tabela, lá tem um dado que é, sei lá, idade, tempo, profissão. Tem um monte de dado que talvez não tenha sido estruturado ou não, mas que no final criou uma tabela e eu uso aquilo para tomar de decisão. Aqui a complexidade está muito ligada à origem da informação, porque, por exemplo, uma imagem. A imagem por si só eu não tenho dados ali. Então, o primeiro desafio é transformar aquilo em dados. Então, ele vai pegar a resolução em pixels da imagem, ele vai colocar um filtro e deixar aquilo em preto e branco e aplicar algumas transformações matemáticas e vai gerar outra informação dessa foto. Então, são mecanismos de como lidar com tipos de informação que, digamos, não eram padrão na indústria, nunca foram, né? Como é que eu pego e trabalho com som? Então, eu transcrevo aquilo ali, uma conversa, transcrevo para texto, depois faço um processo de teste mais em cima disso, ou eu calculo algumas frequências de som e gero uma variável a partir disso. Então, no final, o Deep Learning ele é um mecanismo para poder trabalhar principalmente com esses tipos de informação que não são essas informações que são tão fáceis de serem estruturadas, digamos assim. interessante. Mas no contexto analítico de dados empresarial, a gente vai falar mais de conceitos de machine learning. Isso se aplica mais no dia a dia das empresas. Mas o Deep Learning é um Machine Learning, só que orientado para esses tipos de fonte. Perfeito, ótimo. E falando em resultados, utilizando o machine learning para resolver problemas de negócio, a gente tem uns números aqui bem impressionantes de antes e depois, né? Quer dizer, o uso do machine learning, que ganhos ele trouxe, aqui no caso um ganho representando redução de custos, e depois a gente vai falar também de aumento de receita. Como é que se explica essas reduções significativas? Vamos falar aqui de manutenção preditiva, uma redução em um intervalo aí de 20% a 50%, é bem representativo isso. Como que isso é possível, Luciano? Perfeito. E aqui reforçando, né? Aqui são casos reais. A gente está pegando aqui uma referência da McKinsey, foi um histórico de projetos de 3 anos, onde eles realmente mediram o ROI, o impacto de aplicar a ciência de dados nos projetos de negócio. Tá? Então, quando eu falo manutenção preditiva, porque geralmente aqui, por exemplo, eu estou muito, quando eu pensar na manutenção, estou pensando, claro, no desgaste da peça, mas muitas das vezes as empresas trabalham muito numa visão reativa, né, não preventiva. Então, quando quebra a peça do caminhão, ou, por exemplo, um cliente que eu vi que ele utilizava isso para manutenção de peças de aviões, que lá tinha dois contextos, tanto da falha, que não pode falhar, então realmente eles tinham que prever aquilo, mais do que dos critérios de qualidade, mas lá tinha um fator também de custo, porque muitas das peças eram importadas, o custo era em dólar. Então, você tem que ter uma peça, por exemplo, no estoque, só que você não pode ter muita peça no estoque também. Se você comprar 10 peças e elas ficarem paradas, só uma foi utilizada, no final ela pode Sim, até vencer o prazo de validade dela, que vence, e você perdeu o dinheiro.
Então, no final, a manutenção preditiva estava muito associada a previsões de quantas unidades dessas peças seriam utilizadas e, claro, prever o momento certo de parar o maquinário para revisão. Isso Perfeito. faz diferença total. Não, e a gente sabe o quanto isso é importante numa linha de produção. O tempo de máquina parada, muitas vezes, representa um prejuízo absurdo para uma empresa. Então, eu diria que quando você olha um projeto de manutenção preventiva, o nível de complexidade para implementar, ele não é tão grande comparado com os resultados que ele entrega. Você concorda? Sim, perfeitamente. No final, você tem que fazer essa ponderação, porque, claro, na verdade, eu diria que um projeto de machine learning, ciência de dados, tem essa maturidade. A ideia primeira é criar um protótipo que traga um resultado, seja eficiente, talvez não seja o melhor resultado. Sim. E a partir disso, dessa primeira versão, ter a tomada de decisão. Opa, o que a gente pode fazer agora? Vamos refinar esse modelo, melhorar a previsão ainda. Ou talvez, vamos pegar o mesmo modelo e refinar, eu vou quebrar por regiões, eu vou fazer um modelo por região, e o mesmo modelo, coisas assim. Mas é sempre uma atividade construtiva, eu diria. Sim, isso é muito interessante, porque a gente volta um pouquinho ali quando estávamos falando sobre os conceitos, de que a previsão ela tem uma margem de erro, né? Existe uma hipótese que precisa ser validada, e isso muda a mentalidade dentro do cliente nesse sentido. Olha, nós vamos rodar um modelo e ele vai levar um tempo para amadurecer. A gente não consegue dar todas as respostas imediatamente, porque o modelo tem que ser validado, né? Você tem que ver se o nível de acerto daquele modelo está de acordo com o esperado. E muitas vezes pode acontecer de trocar as variáveis. Você fala, não, essa variável aqui não está me dando o acerto que eu busco, né? A acurácia do modelo ela não está legal. De um modo geral, como é que tem sido para você trabalhar com diversos tipos de indústria, onde às vezes os projetos eles são um pouquinho mais longos para dar o resultado? Isso é algo que tem que ficar muito claro desde o início do projeto. Como é que vocês administram isso? Claro, tem essa questão de conscientizar o contexto, mas também cada caso é um caso. Por exemplo, um segmento que é muito dinâmico é a área comercial, marketing, coisas do tipo. Por quê? Sim. Porque, no final, geralmente, quando eu faço é uma campanha focada, centralizada em um evento. Então, se eu faço, por exemplo, um modelo para segmentar e ofertar produto no Dia das Mães. Esse Tá. modelo não vai para o Dia dos Pais, é totalmente Sim. diferente. Eu tenho que refazer rápido isso. Agora, vamos pegar uma indústria onde o modelo não se atualiza tanto. Pega, por exemplo, a indústria bancária mesmo. Por quê? E é até proposital. Às vezes você não quer uma precisão tão grande, mas você quer uma estabilidade do modelo. Por quê? Porque o Tá, modelo vai estar ok. rodando ali o tempo todo e pode estar sofrendo impactos de mudanças macroeconômicas. Então, se imagina se da noite para o dia o dólar sobe e desce bruscamente, ou como a gente teve esse impacto de mudança na bolsa, e isso afeta a economia, e isso se reflete no modelo, porque se o modelo está tentando medir o risco de um inadimplente, ele tem que estar pronto para cenários diversos e ele continuar funcionando, senão isso impacta diretamente o banco. Sim, Infelizmente, sim, com modelos certeza. desse tipo, eles não são muito atualizados, somente no mínimo eles ficam há 1 ano ou 2 anos em produção até o substituí-lo por outro, que é justamente totalmente diferente do contexto que eu te falei, que é uma segmentação de marketing, eu vou ter que fazer esse modelo em 1 mês ou 2, e ele vai ficar Sim, sim. obsoleto, e eu vou ter que criar outro para outra campanha. Então, quer dizer, novamente, a gente vem falando da exaustão da importância do caso de uso. Quer dizer, você tem que saber o Perfeito. caso de uso, ter vivência naquele caso de uso para que possa gerar os melhores resultados, mas sempre considerando que a realidade de cada cliente, de cada mercado e dos objetivos de negócio mesmo que se pretendem alcançar. Aqui a gente Perfeito. tem mais um. Até uma coisa que eu gosto de reforçar nessa questão de caso de uso é, inclusive, tem um aspecto técnico. Por exemplo, você tem que entender o que interessa para o cliente. Ele prever o que vai acontecer ou ele evitar que algo, sei lá, ele absorva clientes ruins, por exemplo. Isso vai fazer total Ok, diferença, por exemplo, nas métricas e estatísticas que eu vou usar para avaliar a performance do modelo. Porque sim, são coisas que eu já vi, por exemplo, alguém chegar para um cientista de dados e perguntar qual é a sua métrica diferente para avaliar modelo. Não existe uma métrica preferida para avaliar modelo. O que existe é o caso de uso e qual métrica faz sentido para esse caso de uso, por exemplo.
Exatamente, muito interessante isso. Aqui a gente também tem alguns exemplos de impacto em custos, aqui na verdade receitas, né? Onde a gente tem vendas e aumento de margem. E aqui o primeiro exemplo com relação a otimizações de oferta, que é o que a gente mais vê nos sistemas de recomendação. Todos nós aqui somos impactados diariamente por propagandas dos mais diversos tipos, nos mais diversos canais, fazendo com que a gente seja estimulado a fazer compras. Então, esses são os programas de recomendação, não só compras, mas também, por exemplo, Netflix, Spotify e outros. Quando a gente fala de aumento de receita, ela é também algo bastante expressivo, se você for pensar, dependendo do mercado, 2%, 1,5% no resultado, ele pode realmente impactar muito positivamente na empresa. Você acha que hoje, devido à popularização desses sistemas de recomendação, as pessoas estão pensando muito nessa forma de usar o machine learning, mas existem outras formas que também podem aumentar a receita, mas que não são tão populares hoje em dia? Eu diria que um grande fator aqui, tá, como comentei, quando eu falo 80% de uma tomada de decisão é o dado que você tem disponível, às vezes você não precisa nem de um algoritmo tão sofisticado, mas uma fonte de informação boa. Por exemplo, essa questão de otimização de oferta, a gente tem trabalhado muito com dados de varejo, e ali, Sim, por exemplo, o grande diferencial é conseguir dados da concorrência. E aí, dependendo do segmento de produto, por exemplo, bebidas, eu tenho, por exemplo, provedores como a Nielsen que fornecem esse dado. sim. E isso, Uhum. para otimizar uma oferta, é essencial. Eu conheço hoje clientes que pensam em estratégia semanalmente do preço que eles vão executar para os produtos deles, justamente baseado no que ele está tendo de fomento dos concorrentes, por exemplo. Não, fantástico. Então, assim, novamente, a gente sempre também reforça a importância de conhecer esse dado, de ter as origens bem definidas e seguras, né, confiáveis. Agora a gente vai falar bem prático, bem aplicado sobre a jornada do machine learning no negócio, né, no business mesmo. Como é que a gente faz para implementar um projeto de machine learning? Ontem a gente falou um pouco sobre implementação de data lake e o Luciano reforçou que aquele modelo onde a gente tinha storage, segurança, toda a parte de compliance, até analytics e visualização, era focado em modelos de visualização, digamos assim, um BI tradicional, né? Não exatamente tradicional, mas utilizando aí alguns recursos específicos de Big Data e ambientes cloud. Quando a gente fala de uma jornada de machine learning, qual que é a diferença, Luciana? Porque só recapitulando, a gente tem lá o data lake, o dado vem numa landing zone, depois ele vai para uma raw zone, onde ele passa a receber algum tipo de tratamento e aí ele começa a ser preparado para ser consumido. Como é que funciona isso no machine learning? Perfeito. Eu acho que é bem similar, só que quando a gente falou dos primeiros 2 dias, um aspecto muito técnico, né? Onde o dado está, o que se faz com o dado, como se trata. Eu diria que no machine learning é bem parecido. A grande diferença talvez seja essa questão de estar conectado com casos de uso mais ainda. Por quê? Porque não necessariamente eu vou garantir que eu vou trazer um resultado no final. É um experimento científico. Então, talvez uma conclusão, Uhum. assim, minha hipótese não foi validada. Os dados que eu analisei apontam que não dá para construir um modelo preditivo com o que está disponível. Justamente por isso, eu tenho que estar muito mais amarrado ao caso de uso. Por quê? Porque, de certa maneira, se eu falhei e não construí um modelo de decisão e previsão, no mínimo eu tive um sucesso em entender melhor o caso de uso. Para Ok. justamente pensar numa próxima etapa de talvez, vamos tentar para outro tipo de informação, para outro tipo de técnica, vamos refazer, ou entender que talvez, olha, pelo que a gente viu nos dados, tem uma situação complicada aqui nesse caso de uso e isso é um fomento também para o executivo dele pensar que decisão ele vai tomar, ok? Sim, Mas sim. enfim, a jornada sempre é pensar nos dados, claro, conectados às demandas, aos casos de uso, sejam dados internos, dados externos. Mapear isso e, claro, priorizar, porque a priorização está tanto associada ao conhecimento de negócio, é um especialista falando para a gente, olha, usa essa informação porque é o essencial para o primeiro modelo, é a base disso. Por exemplo, eu estava conversando com um prospect semana retrasada que ele está querendo prever o consumo de leite
em alguns segmentos do país. E o que ele apontou, Interessante. olha, para usar isso, essencialmente você tem que pensar na classe C, que é a classe que essencialmente consome leite no país. Então aqui já pensa, pô, o que eu tenho informação da classe C aqui internamente, se eu não tenho, onde, que fontes eu posso capturar isso, ou coisas assim. Então já amarrar o caso de uso do negócio, a informação que eu quero utilizar. Isso é muito importante. Sim, muito Claro, a interessante. segurança do dado, justamente para a questão, principalmente de LGDP e coisas do tipo, porque hoje você trabalha com dados sigilosos, dados de pessoas, então tem que contextualizar isso. E claro, uma ponderação também é a rapidez. Às vezes você tem um dado que vai ser muito importante, mas a disponibilidade dele vai ser daqui 2 meses, porque é um backup que a TI faz, que vai ser mais complicado de fazer. Então você pondera isso. Até você às vezes muda o caso de uso, porque não vai ser viável você ter acesso a esse dado num prazo curto de tempo. Ok? Na sequência, uma análise, primeiro uma análise básica, inclusive, que eu avalio a fonte de informação, a qualidade dela, o que é relevante ou não. Medir, talvez, saber se tem KPIs de referência para avaliar até a performance que a gente vai construir. Então, saber o que a empresa faz hoje para medir as performances dos processos. Isso é a base, inclusive, para a gente falar se teve sucesso ou não no modelo que a gente constrói, que a gente vai comparar como era antes e depois. E claro, tem que ser escalável, porque geralmente a gente sempre fala até isso. Às vezes o sucesso do primeiro projeto é o fracasso do próximo. Por quê? Se eu não penso em algo escalável, eu acabo não consigo não me mobilizar tão rápido. Eu vejo muitos exemplos de clientes que procuram a gente porque ele fez o primeiro modelo, foi sucesso. A gente fez o primeiro modelo para a área de marketing. Fez tanto sucesso que agora eu tenho o RH também querendo aplicar isso, eu tenho o financeiro, eu tenho todas as áreas da empresa. E se eu não consigo escalar isso, eu não consigo, sei lá, no final eu tenho que paralisar isso e saber como entregar vários modelos ao mesmo tempo. Então tem que ter Porque sempre são essa mentalidade. modelos, apesar de, óbvio, né, dentro da empresa você tem vários tipos de problemas de negócio diferentes para resolver. E não necessariamente, como você falou, chega a ser interessante você não conseguir reproduzir o mesmo resultado, porque, obviamente, é um problema de negócio diferente, as origens de dados podem ser diversas, e muitas vezes não existe um plug and play de modelos, né? Às vezes o cliente fala, Claro. eu já tenho feito aqui, não dá para a gente reproduzir ali também? E isso, infelizmente, não é possível, porque é como você falou, o analista, o cientista de dados, ele vai precisar entender exatamente o caso de uso, o que você quer com esse modelo, a partir desse dado é possível ou não chegar aonde você deseja? Muitas vezes acaba não sendo possível, né? Perfeito. Até, por exemplo, um ponto inicial, já está associado à fonte de dados. Estou acessando um sistema que tem uma fonte de dados, e aí, se pensar, a partir dessa fonte que eu já tenho mapeada para resolver um caso de uso, eu consigo resolver outros casos de uso com essa mesma fonte? Porque se eu tenho um esforço de mapear uma fonte de dados nova e analisar, talvez isso impacte na entrega do modelo. Então, se eu consigo trabalhar com a mesma fonte para atender vários casos de uso, isso já é um adiantamento, por exemplo. Okay. Então, perfeito. E outro fator que eu gosto de ponderar é que tem que ser compreensível, porque geralmente o sponsor nosso do projeto, ou quem vai usar isso no final, é alguém de negócio, não é alguém técnico. Então, às vezes eu vou estar criando um modelo que é super sofisticado, tem uma ótima previsão, só que para explicar isso para o cliente é complicado. Ou talvez até para desenvolver isso é complicado. Então, se eu for para uma técnica um pouco mais simples, eu consigo entregar no prazo de 1 mês ou 2 e também explicar melhor para o executivo o que é esse resultado, por exemplo. Sem dúvida, resultados caixa preta não servem para nada, né, para o negócio. Então, é E o importante. ponto final, que é o mais complexo ainda. Eu até falo que em 70% dos meus projetos, a ação de negócio é o que é mais complicado. Por quê? É pegar o resultado disso e transformar em aplicação real no negócio. Sim, sim. E vai por diversas justificativas isso não acontecer. Desde não ter um sponsor que vai até o final defendendo a aplicação disso, Uhum. a dificuldade de integração disso com sistemas do próprio cliente, porque no final é um modelo preditivo e isso, por exemplo, tem que estar rodando na hora que o cliente estiver navegando no site de e-commerce para ofertar um produto. Se eu não Certo. penso nessa arquitetura de integração para isso acontecer, eu corro o risco do algoritmo estar pronto e demorar 12 meses para entrar em produção. E aí, quando entrar em produção, ele provavelmente vai estar desatualizado. Exato, vai estar defasado, eu vou ter que reestimar de novo. Sim. Então,
ter essa preocupação desde o início, já no primeiro passo, na hora que você está analisando os dados, também já está alinhando com a área de negócio que vai utilizar isso, para entender qual o problema deles e se faz sentido ou não. Eu vou ilustrar isso com um exemplo, um caso de uso que a gente fez há 3 anos atrás. A empresa contratou a gente para fazer um modelo de previsão de vendas para o produto. Uhum. Então, a gente tinha lá mais ou menos 40 mil produtos, a gente tinha a previsão de venda desse produto para os próximos 2, 3 meses. Ok? Ok. O que acontecia? O modelo previa que ia vender tantas unidades de Coca-Cola. Ia falar que ia vender 1000. Quando chegava na reunião de cadência lá do resultado do mês anterior, ele vendeu 1.500. Ok. Se o modelo está errado, errou, tal. Chegava o próximo mês, mesma coisa. O modelo previa 2.000 unidades, ele vendeu 3.000. E o que a gente descobriu? Que, na verdade, o modelo não estava errado. O que estava errado foi pensar como atender o caso de uso dele. Porque a área comercial, no final, ela não precisava da previsão de vendas. Ela precisava do simulador de preço. Por quê? Porque, no final, a área comercial se baseava em metas. Então, se o meu modelo falava que ia vender 1.000 unidades, mas a meta dele era vender 1.500, ele vendia 1.500. Porque ele Como ia ele atrás da fazia? meta. Ele ia atrás da meta e ele tinha permissão de alterar o preço. Então, o que ele olhava? Olha, eu tenho que vender 1.500 Coca-Colas. Chegou aqui, eu estou olhando as estatísticas, eu estou no meio do mês e só vendi 300. O que ele faz? Ele baixava o preço até vender, e o que acontecia? Ele vendia até mais do que era a meta dele. A partir do momento que a gente entendeu isso, da primeira versão do modelo, que a gente entendeu, não, peraí, então o que vai ajudar você no negócio não é a previsão do número, mas o simulador do número, que era justamente, a gente criou um simulador onde ele brincava com preço, se o refrigerante agora está R$3, se aumentar para R$3,50, qual é a previsão de venda? E nosso simulador mostrava isso. Se Sensacional. ele baixasse para R$2,90, qual é a previsão? Então ele conseguia ser mais refinado na hora de mexer nesse preço. E essa era a diferença. Então perceba, a gente fez um negócio monstruoso, previa preço para 50 mil produtos, mas na prática isso não se traduziu em nada. Só quando a gente entendeu realmente o problema de negócio, que demorou, teve que fazer a primeira versão e não ter resultado nenhum, para refinar isso e entregar algo que era prático e tinha utilidade para o negócio. Não, muito legal. E é muito bacana, né, que o Luciano traz essa transparência, né, naquilo que funciona e naquilo que não funciona, porque é justamente isso. Quando a gente fala de analytics, principalmente utilizando modelos preditivos, muitas vezes você vai ter que, né, falar, não, eu não estou indo pelo caminho certo, vamos rever. E também, né, tem um aspecto muito importante desse exemplo, que é o comportamento do usuário, né? Não havia sido previsto esse comportamento de que eu tenho que bater meta, eu vou bater meta de qualquer maneira. Então, eu vou lá, baixo o preço, às vezes comprometo a margem, mas eu estou batendo a meta em números, em quantidades. Então, é muito interessante que a maturidade de projetos, de você trabalhar num segmento, vai te dando também essa vivência para que você considere vários fatores além dos dados na hora de compor um modelo. É bem interessante isso. Perfeito. Falando aqui é com relação a resultados, né? Quer dizer, em relação a um mix de preço, é um exemplo de aplicação, certo? Perfeito. E aqui eu gosto de ilustrar uma coisa. Isso aqui é uma solução que a gente conseguiu com o cliente, porque geralmente um dos grandes dilemas dos clientes, das empresas, é falar, olha, legal, eu queria usar isso aqui na empresa, mas eu não tenho dado. O dado que eu tenho geralmente é só o meu dado interno, e eu acho que isso não vai ser suficiente. Aqui é um exemplo prático do seguinte. Isso aqui é um projeto que a gente aplicou numa empresa que vendia materiais de acabamento, de construção. Eles estão espalhados no estado de São Paulo, tem mais ou menos 5, 6 lojas. E isso aqui é um algoritmo que a gente trouxe de outro segmento. A gente aplicava isso muito na indústria de bebidas, que é um negócio totalmente diferente. E é como eu até comentei antes, a indústria de bebidas tem bastante informação da concorrência. Então, se a Coca-Cola pensa no preço deles hoje, eles vão investigar o que a Ambev está fazendo de preço no Guaraná e vice-versa. Se a Pepsi quer pensar no preço deles hoje, eles monitoram pelos provedores de dados do mercado qual é o preço do concorrente para pensar no preço dele. E no final ele compõe essas 3 situações. O dado interno dele, porque ele sabe quanto vendeu, quanto foi a demanda por canal e o que a concorrência está fazendo. Mas quando eu cheguei aqui nesse cliente, ele não tinha esse dado da concorrência. Não existe essa informação comercializada no mercado. Ele só sabe o que ele vendeu ou não. Só que só de utilizar essa informação, ele já conseguiu trazer um impacto no negócio dele.
Aqui, por exemplo, eu falo um exemplo simples que a gente fez. A gente pegou, por exemplo, torneira. E tinha torneira lá que custava R$ 200, tinha torneira que custava R$ 2.000, tinha torneira que custava R$ 1.500 e por aí vai. O que era a preocupação nesse algoritmo? Era qual o preço ideal para cada torneira dessa? Da maneira que, se a torneira, que é o preço médio, for muito cara, ele não acaba migrando para mais cara, que eu tenho menos margem, ou ele não acaba migrando para mais barata. Então, só da gente pensar um algoritmo que calculava o preço ideal para cada segmento desse de torneira, eram mais ou menos 12 tipos de torneira e modelos, a gente trouxe um impacto de mix de oferta, e aqui, claro, replicando isso para vários produtos que tinham na loja, a gente chegou nesse resultado. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma métrica que eles usam, que é o preço médio por metro quadrado de loja. Então, eles avaliam a performance de loja, inclusive, então eles calculam o total de vendas e enxergam quanto de receita proporcionou cada metro quadrado da loja. Então, aqui vocês percebem que só de utilizar o nosso algoritmo de mistura, que são só baseados nos dados internos do cliente, a gente aumentou em 10% esse preço médio. Incrível. E 10% é bastante representativo. Então, aí a gente também quebra aquele paradigma de que, não, eu só consigo fazer comparação ou previsão de preço se eu tiver todo o dado da concorrência, todo o dado do mercado. Quer dizer, sabendo trabalhar bem o dado interno. O dado que a empresa tem, né? Confie no dado. Parte do nosso trabalho, inclusive, é separar esse joio do trigo. Antes de começar o projeto, é avaliar os dados que estão disponíveis e mostrar o que dá para fazer com o dado que está disponível. Perfeito. Não, muito bom. Um ponto importante aqui que a gente trouxe para conversar com vocês é sobre essa questão dos perfis, né? Porque a gente fala muito, quando a gente fala em projetos de dados, eu tenho lá o engenheiro de dados, eu tenho o cientista de dados, né, focando especificamente em problemas de machine learning, e dá a impressão também que o cientista de dados ele é meio um mágico, né? O cara resolve qualquer tipo de problema, ele faz chover, ele resolve problema de previsões e etc. Mas não é bem assim. Quando a gente fala em projetos de analytics, a gente tem um time. E esse time não necessariamente é composto só do time técnico, né? A gente tem bastante importância com relação aos parceiros dentro do projeto, que são os parceiros de negócio. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa questão das pessoas envolvidas em times de analytics e como é que você considerou aqui essa porcentagem de participação nos projetos. Perfeito. Eu reforço de novo. Aqui é justamente essa percepção do caso de uso. Se orientar ao caso de uso impacta nisso também. Eu tenho que conhecer pessoas que percebam o negócio. Então a gente foge do papel, porque quando a gente pensa na ciência de dados, machine learning, tem justamente esses atores que você comenta, né? Na cabeça da pessoa eu tenho o engenheiro e cientista de dados. Na verdade, um projeto desse envolve muita coisa. Então, primeiro, eu tenho um gerente de produto, que eu falo que são tradutores. É alguém que conhece o negócio e vai conseguir falar com alguém de tecnologia para falar o que é necessário. E vice-versa, alguém de tecnologia que conheça um pouco de negócio e consiga traduzir esse outro lado. Isso, digamos, uma equipe, geralmente é 20% da equipe esse perfil. Claro, eu tenho os principais, que são engenheiros de dados e cientistas, eu coloco aqui 40%, são a base da história. Engenheiros tanto de dados preparando o dado para análise do cientista, quanto o engenheiro que está pensando já no dado em produção e na aplicação do caso de uso, por exemplo. Eu também tenho essa especificidade. Engenheiros de nuvem, muito da parte dos projetos estão associados à nuvem, né? Então, necessariamente, eu tenho um engenheiro que pensa dados, claro, ele tem ambientação com nuvem, mas talvez eu tenha alguém que saiba, viva o dia a dia da nuvem e ele consiga pensar os atalhos e como desenhar arquiteturas mais fáceis para resolver o caso de uso, por exemplo. E aí, ou até mudar, se for o caso. Não, desculpa, pode falar. E até mudar? Até mudar ser rápido em responder a mudança de arquitetura, se for o caso, por exemplo. Exatamente. Quer dizer, esse engenheiro de nuvem ele pode meio se confundir com um arquiteto de dados? Você acha que tem uma sobreposição aí? Mas, por exemplo, pode ter um engenheiro pensando na segurança também dos dados. Tá, perfeito. E quando você fala em integradores de legado, você está falando dos dados do cliente, né? Assim, os dados que tem disponíveis para entrar para o projeto. Que perfil é esse exatamente? Quem que esse perfil faz?
por exemplo, um modelo de previsão de vendas, tá? Que eu quero fazer para o produto. Se eu pego a referência técnica, a gente recomenda pelo menos ter 5 anos de histórico de vendas para poder fazer uma boa previsão. A gente descobre que teve a migração e, sei lá, o histórico de vendas dos últimos 2 anos, 3, está no sistema novo, mas eu tenho um dado que está no sistema antigo. Uhum. Então, no final, muito que a gente precisa é alguém que conheça do legado, tanto no aspecto técnico como talvez negócio também, ó, que informação tem lá, como ela está organizada, porque isso vai ser útil para o projeto para a gente construir o algoritmo. Sim, quer dizer, normalmente essa informação está dentro da TI, né? Quer dizer, você tem lá o pessoal que cuida desse dado, principalmente quando você tem legados muito antigos, né? Você tem lá essas informações, talvez em backups, em formas que o projeto possa acessar, dado que seja relevante para o negócio. E segurança e compliance, a gente está falando aqui de governança? Segurança do dado, principalmente, e governança, claro. Então, quem pode acessar o dado, os controles que estão associados a isso e coisas do tipo. Tá, perfeito. E aqui tem um aspecto interessante que você coloca nessa jornada, que é com relação à mudança de cultura. Você quer se referir a isso no sentido de que, poxa, eu tenho que agora pensar em termos de previsões e margem de erro e acertos e evolução dos modelos, ou é algo que vai mais além? Eu diria que é algo até mais básico. Vou falar um exemplo prático que aconteceu com a gente. Uma empresa contratou a gente, ela estava com problema de SLA, de atendimento, na área de TI, e eles tinham uma meta para reduzir o tempo de atendimento do SLA. Tá? Aí eles comentaram assim, olha, eu não sei nem por onde começar. Que informação eles tinham? Eles tinham um monte de chamado aberto, então um histórico de 2, 3 anos de chamados de usuários. Desde um mouse que não funcionava, não conseguia logar no sistema, coisas assim. A gente investigou esses chamados históricos e descobriu o seguinte: 60% dos chamados estavam associados ao sistema de logística, que era o coração da empresa. Quando o Tá. sistema de logística quebrava, a produção não podia escoar do pátio. Era coisa do tipo assim: olha, a nota fiscal tem que ser impressa e na nota fiscal tem que estar a placa do caminhão que vai sair com a mercadoria. Se der um problema ou troca a placa ou não sai a placa na nota fiscal, fica o pátio parado, por exemplo. Então ali Olha, era muito... um erro simples, né, transacional, que gerava um Exato. impacto grande aí. Perfeitamente. A partir dessa descoberta, a gente falou, olha, então se a gente focar em melhorar o sistema de logística, entender os gargalos, vai ser uma diferença. Ok, então a gente entregou o primeiro projeto, fez o diagnóstico, e o projeto era melhorar o sistema de logística, fazer um diagnóstico focado nisso e entender. O que a gente descobriu? Que não dava para fazer o projeto. Porque quando a gente chegou no sistema de logística, a pessoa que cuidava dos dados e pediu um histórico dessa informação, a gente descobriu que eles não guardavam o histórico dos dados. Ah, olha só, que Por coisa quê? Porque é impressionante. justamente uma visão, o dado sempre foi custo para eles, porque ocupava disco, coisa do tipo. Porque imagina, era um volume monstruoso de dados. Eles não enxergavam aquilo como um diferencial competitivo, como um bem da empresa, de certa maneira. Então, eu falo mudança de cultura, às vezes é isso, olha, comece a guardar seu dado. E o máximo que Sim. você puder. É o primeiro passo, porque muitas vezes eu chego no cliente, olha, eu não consigo fazer nada, você não tem informação. Você não E guardou aí nada. tem esse tempo, né? Quer dizer, é óbvio que se você vai começar a guardar o dado hoje, vai levar um tempo para você criar uma massa de dados suficiente para que você possa aplicar, né, os algoritmos e os princípios para conseguir gerar os seus modelos. É bem interessante isso. Nesse sentido, mudança de cultura é algo bem importante. E Mas, aqui por tem. exemplo, Ana, tem um caso de uso interessante também, que é uma empresa de gás. E aí é totalmente contrário do que a gente estava conversando até esse momento. Por quê? Porque o que aconteceu? A empresa de gás tinha acabado de implantar um sistema para resolver um problema de operacional deles, de execução de obras, e eles queriam validar se tinha tido alteração ou não em função da implantação desse sistema. E eles tinham um mês de histórico. Então, o nosso Tá, trabalho foi pegar esse um mês de histórico do sistema novo e comparar com o sistema antigo, para poder rapidamente apontar, ó, melhorou, não melhorou e o que tem que ser feito. tá. Então, Mas reforço, o aí, caso de uso orienta a ação. sempre, sempre. Vamos só avançar aqui com relação à jornada do Machine Learning, que a gente já está. O assunto é tão interessante que a gente poderia falar por horas e horas, né, Luciano? Mas a gente já Sim. está quase chegando no final aqui do nosso dia.
Opa, deixa eu passar um pouquinho aqui. Quando a gente fala de tempo de execução de projetos, bem rapidamente, o tempo de execução ele vai depender muito do caso de uso e da maturidade da empresa em relação aos seus dados, correto? Correto. Então, Na verdade aqui está invertido, né? O primeiro passo é 1 mês, maturação é 24 meses, ali no opa! slide. Sim, verdade. A gente corrige para compartilhar com o pessoal depois. Então, assim, novamente, né, quando a gente fala de dados de modelos preditivos, principalmente, usando algoritmos de machine learning, não é nada muito imediato, quer dizer, você tem ali os primeiros passos que são necessários, né, e aí depois isso vai evoluindo, mas tem que haver uma ideia de médio prazo para você executar um projeto e realmente colher os benefícios de implantar esse tipo de tecnologia na empresa. Você concorda? Perfeito, acho um ponto muito importante são os processos. Ocorreram casos com a gente também disso. O processo inviabilizava o modelo. Falando rapidinho nesse caso de uso, era uma empresa de plano de saúde que na hora de avaliar potenciais casos de glosa, que eu chamaria de fraude, mas não fraude é glosa, quando tem um prontuário de um atendimento médico que foge do padrão. Como é que eles faziam? Eles entregavam isso para uma mesa de 30 médicos que liam cada prontuário e tomavam a decisão. Mesmo que a gente criasse um modelo preditivo apontando onde tinha maior potencial de glosa ou não, como era um processo manual, não tinha como o algoritmo apontar, ó, vai na pilha de papel 3 e lá está onde tem mais glosa. Então, inviabilizou isso. Tinha que mudar o processo, deixar ele mais eletrônico, automatizado para poder usar o machine learning. O processo tem que pensar em automação sempre. Tá? Esse é o diferencial, isso que, digamos, é que a ponta do iceberg para fazer uma entrega que faça sentido para o negócio. E aqui a gente dá a ideia de tempo de execução, digamos, a maturação do machine learning numa empresa são 24 meses. O primeiro passo você se dá em 1 mês, um MVP você consegue entregar em 3 ou 4 meses, um primeiro modelo já para aplicar em produção. Em 12 meses você está lá rodando o piloto falando agora funciona, vamos lá. Em 24 meses você pode bater no peito e falar, olha, aqui eu tenho machine learning e faz diferença no negócio e eu tenho um time envolvido nisso, dedicado a isso. Quer dizer, então, assim, a grosso modo, óbvio, sempre, dependendo da empresa, dependendo do caso de uso, é um projeto que leva de 6 meses a 2 anos para que você possa ter, quer dizer, na verdade, de 12 meses a 2 anos para que você possa colher efetivamente os resultados. Você já vai tendo resultados, né, ao longo do processo, mas resultados significativos e que impactem até no processo, eles são de um médio prazo. Exatamente. Perfeito. Então, aqui para a gente encerrar, quando a gente vai implementar um projeto de machine learning, envolvendo machine learning nas empresas, estes são os pontos de atenção. Vamos dar uma passada rapidinho por eles, Luciano? Esse dados, só relembrando o case que eu falei ontem, ou foi no primeiro dia, daquela financeira onde que pictografava todo o dado para garantir a segurança, mas não tinha eficiência para tratar o dado. Pensar nisso. Tem que ponderar as duas situações, de certa maneira. Quando eu falei RH e recrutamento, é um perfil difícil de encontrar no mercado hoje, é concorrido, todo mundo quer ele. Então, você tem que pensar tanto em como recrutar esse perfil tão difícil e também pensar na retenção dele, já que ele vai ser seduzido por outros concorrentes. Então, entender o que atrai, o que retém um perfil como esse. Tecnologias, eu falo, tem que pensar em escalar todo o processo, o tempo todo pensar nisso. Tem que estar nessa sinergia o tempo todo, como é que eu viabilizo isso funcionar rápido, porque, como eu falei ali no início de hoje, o sucesso, às vezes, do primeiro modelo é o fracasso dos outros. Eu tenho que garantir a escala disso para eu conseguir fazer os outros. Tá? Em TI, você tem que ponderar essa questão da inovação e a sustentação. Claro que eu acho que, geralmente, a construção dos departamentos tradicionais de TI, as empresas sempre pensando na sustentação. Olha, eu não posso impactar o negócio, eu tenho que reduzir meus custos e garantir que tudo está funcionando. Só que a inovação, justamente, às vezes requer um pouco de que essas regras sejam não tão respeitadas, porque inovar, às vezes, implica, olha, eu tenho que acessar o dado transacional no sistema transacional. Eu tenho que pensar como isso vai poder acontecer sem o sistema cair. Tem que pensar em coisas assim. Perfeito, muito bom. Gessé, tem algum ponto que você gostaria de destacar aqui no nosso bate-papo de hoje? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo.
Então, ótimo. Então, pessoal, a gente encerra por aqui esse bate-papo de 3 dias, né? Foi um bate-papo até bastante longo, onde a gente abordou diversos aspectos de projetos de Big Data, utilizando conceitos de cloud, machine learning. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante. O material vai ser disponibilizado para vocês pela Gênesis. E agradeço muito a presença de todos, estarem aqui com a gente nesses 3 dias. Estamos à disposição para dúvidas, se vocês quiserem colocar alguma situação específica do negócio de vocês, que a gente possa colaborar aí para esclarecer quais seriam os melhores passos para vocês realmente implementarem processos de analytics, de desenvolvimento, de análises gerenciais e preditivas, né, que a gente sabe que o futuro está em você prever cada vez melhor e se antecipar aos problemas. E, novamente, fazer um agradecimento especial aqui ao Luciano, que esteve aqui com a gente esses 3 dias. Muito obrigada, Luciano, por compartilhar toda a sua experiência, seu conhecimento com a gente. E a Agradeço Gênesis pela você, sua parceria. Oi, desculpa, Luciano, não te ouvi. agradecendo vocês também. Ah, obrigada. E Gênesis, representando incrivelmente bem a Gênesis, muito obrigada aí pela parceria, todo o suporte que você deu para que a gente chegasse até aqui, concluísse o nosso objetivo aqui dos 3 dias, e novamente estamos à disposição de vocês. Muito obrigada a todos. Obrigado, Ana. Obrigado, Luciano. Pessoal, fiquem à vontade para enviar dúvidas por e-mail, tá bom? A gente também vai entrar em contato com vocês. Todos os materiais do minicurso serão disponibilizados hoje, todos. Apresentação e gravação, tá? Além disso, vocês vão ter a oportunidade de solicitar uma consultoria gratuita lá nos materiais. Então, a gente vai deixar tudo bonitinho para vocês. Precisar de alguma ajuda, quer conversar sobre Big Data, nós estaremos disponíveis e a todo prazer aí para conseguir ajudar vocês a implementarem isso no negócio de vocês e levar o crescimento para a empresa aí a partir muitas vezes da TI, tá bom? Vocês são peças chaves, eu tentei reforçar isso nesses 3 dias, porque uma grande parte do nosso público aqui é de TI. Eu acho que vocês viram que a pessoa de vocês na corporação é essencial para esses projetos. Então, mais uma vez, muito obrigado, Ana, Luciano, e a gente se vê numa próxima vez aí. Muito obrigado, Com pessoal. certeza. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Abração, tchau, tchau.